Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao 42º Encontro Senofisco. Nessa oportunidade, o tema será o DIFAL 2023 e agora a decisão pós-STF para 2024. Prazer receber todos aqui. Eu me chamo Darcio Duarte. Nessa oportunidade, eu vou ser o moderador junto com os meus convidados. E aí, a gente vai falar hoje sobre um tema que gera muita controvérsia, muita dúvida, gerou uma decisão de inconstitucionalidade de cobrança, o que trouxe a gente aqui novamente para discutir após essa decisão. Então, é o DIFAL e a validação da cobrança em 2026. Só para a gente entender rapidamente, bem básico, para a gente não tomar o tempo e aproveitar bem a informação passada pelos convidados, uma simples definição, a diferencial de alíquota também, que ele é conhecido como DIFAL, ele é basicamente a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário, né, onde eu estou com a mercadoria, e a alíquota interestadual do estado remetente, né, onde eu estou ali e estou mandando para um destino, né. Ele foi criado justamente para equilibrar a distribuição dos impostos nessas transações interestaduais. Foi introduzido pela Emenda Constitucional número 87 de 2015 e ela foi regulamentada por um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Aí que começa a polêmica, né? O que envolve o tema é o seguinte: o DIFAL precisava de uma publicação de lei complementar, que seria a Lei Complementar número 190 de 2022, que faria a regulamentação dessa cobrança, tá? Então vamos entender essa cronologia. Em fevereiro de 2021, o STF ele decide que esse mecanismo de compensação ele teria de ser disciplinado por meio da lei complementar, né? Em dezembro de 2021, foi aprovada a Lei Complementar, a 190 de 2022, mas a sanção presidencial ela só ocorre após 4 de janeiro de 2022. É aí que deu origem à discussão sobre o início da vigência da cobrança. Então, de um lado, a gente tem associações de indústria, comércio e contribuintes que defendiam que a cobrança só poderia ser exigida em 2023, e do outro lado, os estados na questão da arrecadação. Então, essa controvérsia ela foi objeto das ações diretas de inconstitucionalidade a 7066, a 7070 e a 7078. Então, posto essa breve introdução aqui sobre o DIFAL, para os convidados, para a gente se achar, eu queria chamar agora a participação aqui dos meus convidados, que são os protagonistas, e eu queria que rapidamente cada um se apresentasse para a gente. Então, eles vão abrir a câmera agora, o áudio, e a gente vai conhecer os convidados rapidamente. Bom dia, Darcio. Bom Bom dia, dia Manuel. aos colegas que estão participando. Quero agradecer primeiramente o convite feito aí pelo Grupo Senofisco. E hoje aí nós vamos falar desse tema aí que é um pouco complexo, né? Eu sou o Marcos, eu sou redator e consultor aqui do Senofisco e também instrutor de cursos aqui de tributos indiretos. Bom dia a todos, meus amigos, Darcio, Ronoel, professor Marcos, professor Ronoel. Novamente estamos aqui, né, para discutir, bater um papo com vocês relativo a esse tema do diferencial, em razão justamente dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que evidentemente afeta algumas situações para as empresas, né? Então, hoje a gente está batendo um papo justamente sobre isso e outras coisas relativas a esse procedimento que é o DIFAL, seja ele entre contribuintes ou não contribuintes. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ronoel, sou consultor e instrutor também dos impostos indiretos. Já tenho um bom tempo de consultoria e gostaria nesse momento, também trazer à tona o que a gente vivencia na consultoria e nos cursos, né, trazendo essa novidade da decisão do Supremo para acrescentar para vocês aí sobre o diferencial de alíquota, né? Então, é isso aí. Maravilha, então esse é o nosso time de debate que vai estar aqui com a gente hoje. Prazer recebê-los, né? Convivo com esse pessoal aqui todos os dias e eles têm um conteúdo riquíssimo para acrescentar. Eu vou compartilhar aqui, como eu falei no início, um guia, que são os slides onde a gente vai ter uma base para passar a informação para vocês. Essa base legal, a gente não envia para vocês porque é uma coisa bem simplória, tá? São slides bem simples mesmo para a gente só seguir e não perder o fio aqui das explanações. Então, aí agora os convidados eles ficam à vontade para discorrer sobre os slides e assim, quando o terceiro
debatedor encerrar, só pede para mim passar o slide e eu vou passando para vocês. Bom dia a todos aí, os colegas que estão adentrando aí ao nosso encontro, né? Nós vamos aqui conversar, debater. O pessoal pode estar com dúvida, o pessoal tem um caso concreto que queira aí também compartilhar conosco. Nós estamos aqui todos ouvidos, né? Estamos aqui também para ajudar qualquer operação. Quando a gente fala aí no ICMS, nós vemos aí que esse imposto ele é muito complexo, né? E em breve aí esperamos, né, que está acontecendo, esse imposto ele irá ser extinguido, né? Vai sucumbir, né, com base na reforma tributária. Então, praticamente, a gente falar em DIFAL, falar em outros regimes tributários que tem dentro desse imposto, praticamente eles vão aí sucumbir, né? Tendo em vista aí a nossa Constituição de 88, a partir do artigo 145, ela traz todo o sistema tributário nacional. E ela dá competência aos entes aí, no caso aos estados e o Distrito Federal, para instituírem os seus impostos. Então a nossa Constituição aí de 88, no seu artigo 155, parágrafo 2º, ela vai dispor uma das características ou diversas características que esse imposto, o ICMS, ele tem. Então vai discorrer desde o seu inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, falando que é um imposto que ele é de origem, né? Ou seja, ele vai ficar, o imposto que é pago vai ficar com o estado de destino. Esse imposto ele é um imposto não cumulativo, onde o contribuinte desse imposto vai ter direito a um crédito do ICMS. Esse imposto, as alíquotas vão ser observado o princípio da seletividade, né? Em função de cada mercadoria ou bem, vai ter uma aplicação de uma alíquota maior ou menor. Nas operações interestaduais, esse imposto vai ser tributado pelas alíquotas interestaduais, observando se é produto nacional, 12%, 7% ou 4%. Esse ICMS, lá também no seu artigo 155, parágrafo 2º, e nos seus incisos, falam que vai ter seus benefícios fiscais, isenções, redução da base de cálculo, crédito presumido, diferimento, suspensão, e ele vai trazendo as características. E a partir do inciso 7º e 8º da nossa Constituição, ela vai estabelecer ali que quando um contribuinte do ICMS ele adquire mercadoria ou bem em operação interestadual, seja a sua finalidade para uso, consumo ou ativo, o estado onde ele está localizado ele vai ter que recolher um diferencial de alíquotas, entendendo que a alíquota interna do ICMS desse produto no seu estado tem que ser superior à alíquota interestadual. Então, Marcos, eu sou um contribuinte do ICMS, recebo uma mercadoria, adquiro uma mercadoria, né, para uso, consumo ativo, eu sendo um contribuinte normal no meu estado, a Constituição ela dispõe, ela determina que que o Estado exija esse diferencial aqui da minha empresa, sim, né? Então isso vai estar no inciso 7º e 8º. Agora, se eu estou realizando uma operação interestadual com um não contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, a nossa Constituição também vai dispor ali que a responsabilidade de recolher uma diferença de alíquotas, um diferencial, ou DIFAL, como nós falamos, ou DIFA, como é falado em determinados estados aí, a responsabilidade sempre vai ser do remetente da mercadoria. E isso veio disposto, né, com base nessa emenda constitucional 87 de 2015, que ela emendou a Constituição, porque nossa Constituição ela tem cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser removidas, extinguidas em hipótese alguma. A nossa Constituição só pode ser emendada. Então, por meio dessa emenda constitucional 87 de 2015, foi estabelecido, foi demonstrado, informado para nós contribuintes, para nós operadores de direito, pessoal da área contábil, que a partir ou desde 2016, quando é realizada uma operação para esse não contribuinte, a responsabilidade de recolher o diferencial de alíquotas do remetente da mercadoria. Marcos, então o que você está dizendo aí que nós temos dois diferenciais de alíquotas, ele é constitucional e se tiver alguma regra diferenciada, a competência, né, de defender e de cuidar dessa Constituição é do Supremo Tribunal Federal. Então vejam aí, com certeza, e vejam aí que tem uma hierarquia das normas que nós vemos pela Constituição, depois vem a emenda, depois nós temos a Lei Complementar 87 de 1996, que é a Lei Candir, e lá ela estabelece também as regras desse diferencial de alíquotas,
quanto à responsabilidade, está no artigo 12 dessa lei complementar, quanto à base de cálculo do ICMS, que está no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 1, né, como que vai ser a base de cálculo desses diferenciais de alíquotas. E aqui, quando eu falo diferencial de alíquotas, ou diferenciais de alíquotas, nós estamos falando os dois, tá? Que está na linha A e B do inciso 8º do parágrafo 1º do artigo 155 da nossa Constituição. Se é para contribuinte, a responsabilidade é do destinatário. Se é para o não contribuinte, a responsabilidade é do remetente. Então ele vai trazer, Marcos, e como que funciona a base de cálculo, base aí o pessoal fala, existe base única, base dupla. Então na lei complementar, hoje ela estabelece tudo, porque foi alterado, vejam que a emenda é de 2015, e veio a partir de 5 de janeiro de 2022, a lei complementar 190 ali, que ela veio alterar aí a lei complementar 87, para estabelecer, né, e dirimir, pacificar todo esse assunto quanto à responsabilidade e também, o que é mais importante, qual é a base de cálculo do diferencial e a sua cobrança, se ela seria em 2022, se ela seria em 2023, se deveria ter cobrado em 2016 também. Teve todas essas discussões. Quem que vai recolher, se é só o contribuinte normal, como nós falamos contribuinte normal, fala em cada estado vai ter a sua regra, né, de contribuinte. Aqui em São Paulo é RPA, Regime Periódico de Apuração, Minas Gerais, contribuinte normal, Bahia, contribuinte com conta corrente fiscal, determinados estados é débito e crédito, né, que para fins federais é lucro presumido ou lucro real, e também a sua aplicação, né, quando for para um não contribuinte, pelos optantes do Simples Nacional, realizando operações ou prestações interestaduais. Então tem essas discussões também, sou Simples Nacional, tem que recolher esse DIFAL para não contribuinte, né? O convênio estabelece que sim, mas aí existe algumas regras, né, decisões que afastam a aplicabilidade de determinados contribuintes. E aí depois nós temos, né, o convênio ICMS 142 de 2018, que esse convênio ele estabelece as regras da substituição tributária nas operações interestaduais no caso de antecipação tributária. E nós sabemos que quando há um convênio, essa mercadoria é passível de IST ou de substituição tributária, e se existir um protocolo ICMS entre os estados, né, remetente e destinatário, e nesse protocolo ele estabelecer que o remetente será responsável de recolher o diferencial de alíquotas por substituição tributária, a responsabilidade é transferida. Então, Marcos, já são 3 DIFALs. Tem o DIFAL propriamente dito, que a responsabilidade é do destinatário, tem o DIFAL para não contribuinte, que a responsabilidade é do remetente, e tem esse DIFAL por ST, que se a mercadoria é passível de ST, que está nesse convênio 142, e há um protocolo ou um convênio entre os dois estados, a responsabilidade do DIFAL entre contribuintes transfere-se para o contribuinte remetente, observando todas as regras de cálculo. Porque quando a gente fala em ST, eu estou recolhendo para o estado de destino. E por estar recolhendo para o estado de destino, eu tenho que observar as regras daquele estado. E aí depois nós temos também o convênio 235/2021, que isso aí ele traz um portal DIFAL, que é hospedado pelo site da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. E se eu não tenho uma consultoria como o Senofisco, ou outras consultorias aí, né, depende de cada cliente, ele pode observar esse convênio, não é nem um convênio, ele só traz as regras, ele vai até o site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e lá os estados enviam em planilha, em Excel, todas as informações tributárias das mercadorias, de todas as mercadorias que estão na tabela de IPI. E lá eu vou começar a observar a alíquota interna daquele produto que eu estou vendendo, um exemplo, para o Acre. Eu quero saber a alíquota interna desse produto lá, para poder fazer a diferença de alíquotas. Isso que eu estou falando para não contribuinte, tá? Então, eu, como contribuinte, eu posso acessar esse portal DIFAL e lá eu vou ver toda a tributação, se tem redução da base, se tem isenção, aquela mercadoria lá internamente. Então, eu consigo ver aí, com base nesse convênio ICMS 235. E o 236/2021, ele estabelece os procedimentos para a aplicação do diferencial de alíquotas para não contribuinte. Tá? Ele vai trazer responsabilidade, base de cálculo, regra de recolhimento, quem é responsável de recolher esse DIFAL, entenderam? Então vejam aí que nós estamos num regime bicameral, tá? Só para vocês entenderem, aonde duas casas, aí a Câmara e os deputados federais e o Senado Federal, aonde ali eles vão legislar, e nós temos depois o Poder Executivo, que é a Presidência da República, né? Que é por meio de decreto. Estadual nós também temos a Assembleia Legislativa por meio de lei ordinária e também o governador por meio do Poder Executivo, ou seja, decreto.
E o CONFAS, onde são publicados e emitidos esses convênios, eles não têm poder legislativo, tá? Então, ali são acordos pré-estabelecidos que depois eles publicam aí e depende depois de ratificação ou não interna dos estados para a sua efetiva aplicação. Então, pra vocês entenderem aí a regra de aplicação desses diferenciais, é só fazer uma breve leitura dessas normas que nós inserimos aí nos slides, tá? Em termos de conceituar o que seja contribuinte em relação às operações que são destinadas para fora do Estado, para o chamado não contribuinte, a gente, e vocês bem sabem que existe conceitos, o conceito do contribuinte é aquele que justamente que tem de modo habitual ou aquela circunstância de caracterização de volume em que vai ser praticado, né, nessa habitualidade, em relação a situações de circulação de mercadoria e prestação de transporte, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Evidente que quando a gente tem, e vocês justamente se deparam com uma operação para o não contribuinte, a gente bem sabe que antes da emenda, tudo ficava para o estado de origem. Então, todo o percentual de carga ficava para o estado de origem, e aí criou-se todo aquele problema em função do protocolo ICMS número 21, de 2011. Então, foi esse protocolo que deu justamente uma ênfase para ser deliberado a emenda constitucional, porque foi considerado inconstitucional esse protocolo. Então, a partir de então, com o início da eficácia e vigência da emenda, e propriamente dito desse chamado diferencial para o chamado não contribuinte, nós tivemos uma partilha em 3 anos, e a partir de 2019 para frente, tudo ficou em relação ao diferencial para o estado de destino. Então, quando se pratica uma operação interestadual para o chamado não contribuinte, nós temos que, evidentemente, saber que existem situações em que os estados, eles fornecem a inscrição estadual, justamente, às vezes, para quem não seja contribuinte do ICMS. Então, nós temos casos efetivos como a construção civil, né, que, na realidade, ela surge na hipótese de incidência de ICMS quando ela produz algo fora do campo, fora do local da prestação, que é o local da obra. Então, ela ficaria, nesse caso, ao produzir a mercadoria a ser colocada na obra, ela ficará justamente sujeita ao ICMS, e nos demais, evidentemente, ela estará justamente dentro da hipótese de incidência somente do ISS. E pelo simples fato dela, em algumas situações, até circular com mercadorias, né, justamente para colocação lá na obra, é que ela tem, evidente, que cumprir as obrigações acessórias e para trânsito, para emissão de nota e coisa que o valha, ela vai necessitar de uma inscrição estadual. Então, os estados devem deliberar esse detalhe, e mesmo, evidentemente, ela não sendo contribuinte, em alguns estados, como até o estado de São Paulo, se tem até um anexo próprio, justamente para aquele chamado não contribuinte, né? E é o caso efetivo da construção civil. Então, a construção civil, hospitais, escolas, né? E é evidente, as pessoas físicas, essas são conceituadas como não contribuinte. E por esse fato, né, surgiu a circunstância do que o remetente, contribuinte que vai ser, será ele o responsável de fazer esse recolhimento do DIFAL para o estado onde se localizar efetivamente o estabelecimento, seja ele jurídico ou física, para recolhimento do DIFAL. A circunstância de que o recolhimento se dá pelo remetente, né, se dá em função de que ele, ao praticar essa operação, então ele justamente vai ter 2 hipóteses, 2 cargas efetivas de tributação para o estado dele de origem e para o estado de destino, né? Passando ele a determinar que, quando ele faz e pratica essa operação,
né? Ele bem sabe que ele não pode deixar de inserir no contexto do seu preço o quê? A carga que ele vai estar recolhendo, tanto para o estado dele, origem, como destino. E aí, por si só, ele tem que fazer a inserção no preço efetivo, né, que ele vai estar cobrando do seu cliente, ok? Então, eu esqueci também das instituições financeiras também, que entram no rol do conceito de não serem contribuintes de CMS. Detalhes surgiram, né, efetivamente com a própria situação dessa cobrança, em função de que, ao vender para um estabelecimento em um estado e entregar em outro, então, de imediato surgiu aquele problema de onde efetivamente seria o local de recolhimento. Então, nós temos na própria circunstância de lei complementar que o recolhimento se dá efetivamente onde a mercadoria fisicamente será entregue, tá? E não efetivo só em função do faturamento, tá? Então, esses são detalhes que vieram, né, de encontro à emenda constitucional e que surgiu em função dos problemas de aplicabilidade, né? Aquele detalhe que justamente se deu em função da lei complementar ser assinada pelo presidente no ano seguinte à sua determinação e votação lá no Congresso Nacional. Queria aproveitar que o professor Marcos e o professor Valdir falou e talvez dar um outro enfoque de uma forma geral para resumir tudo isso para vocês e a gente dar continuidade. O que é importante observar é o seguinte: o diferencial de alíquota já existia. O diferencial de alíquota ele era devido apenas na operação entre contribuintes, uma operação interestadual, onde a responsabilidade do diferencial de alíquota era devido para o destinatário quando ele adquiria mercadorias para o seu uso, consumo ou ativo mobilizado. Então, a operação interestadual, em que destinava para um contribuinte mercadoria para uso, consumo, ativo mobilizado, a responsabilidade do diferencial de alíquota, que já existia, era do destinatário, né, do adquirente. E essa situação toda começou a gerar um problema, quer dizer, que nós estamos aí vivenciando, com o advento, como o Valdir falou, do professor Valdir mencionou, com o protocolo 21 de 2011. Então, só fazendo assim, reforçando essa questão que está por trás de tudo isso, né? Os estados do norte, né, e vendo que havia muito comércio eletrônico, onde os centros de distribuições ficavam realmente aqui nas grandes capitais, São Paulo, Rio, Minas, então eles adentraram com o protocolo 21 de 2011, exigindo um diferencial de alíquota para as operações que a mercadoria era destinada ao não contribuinte nos estados pertinentes. E muitos estados até se viu numa situação delicada porque eles não faziam parte desse protocolo, desse acordo firmado entre os estados, da parte nordeste aí no caso, e mesmo assim eles estavam tendo esse problema, porque eles seguiam com a mercadoria para esses estados e a barreira lá, no caso dos estados, exigia esse diferencial de alíquota. Então todo esse problema começou com esse protocolo 21 de 2011, como o professor Valdir citou. E aí foi, né, necessário ter aí uma manifestação do Congresso através da emenda constitucional. Então acrescentou-se a situação do diferencial de alíquota devido para o estado de destino da mercadoria física, né, destino físico da mercadoria, e como, né, foi muito bem dito pelo professor, Antes, quando eu fazia uma venda para o não contribuinte, aplicava-se a alíquota cheia do estado remetente e não se falava nada de diferencial de alíquota, porque eu estava vendendo para o não contribuinte. O estado, por exemplo, São Paulo mandando para o Rio de Janeiro, ele ficava com a alíquota cheia, né, da operação, embutia isso lá no preço da mercadoria, claro, o valor do ICMS por dentro, então não se falava de diferencial de alíquota. Com o advento da emenda do protocolo, no caso, foi determinado inconstitucional esse protocolo, porque até estava sendo imposto goela abaixo para os outros estados que não participavam, não eram signatários, né? E aí foi, com o advento da emenda constitucional, acrescentado
essa hipótese, então, do diferencial de alíquota. Tanto é que a repercussão foi tão grande que os estados, em comum acordo, então, se estabeleceu aquela situação da parcela, né? Então, automaticamente, em vez do Estado ficar com 100%, como ficava antes, na operação interestadual para o não contribuinte, houve, no caso, aquelas partilhas, né? Que foi gradualmente tirando do Estado remetente e atribuindo para o Estado de destino. Então, a partir de 2019, 100% do diferencial de alíquota para não contribuinte passou a ser do estado de destino físico da mercadoria. Observe que então aí passamos a ter dois diferencial de alíquota. Aquele que já era conhecido, né, do normal, entre contribuintes para uso, consumo e ativo mobilizado do destinatário, responsabilidade integralmente do destinatário, e o diferencial de alíquota devido para a operação interestadual destinada ao não contribuinte, onde o Estado remetente fica responsável de encaminhar esse imposto, esse diferencial de alíquota para o Estado de destino. E aí, o que aconteceu? Para regulamentar a lei complementar, houve o convênio 93 de 2015, que estabelecia as regras, a questão da partilha e tudo mais. E já foi falado, já foi dito, mas eu estou só reforçando isso para a gente dar continuidade. Então, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, foi determinado pelo Supremo que esse convênio não seria a norma legal para regulamentar a lei complementar, a emenda constitucional, 87 de 96. Precisava ter uma lei complementar, né? Então, a celeuma, esse problema começou a partir daí. Porque o Supremo Tribunal Federal, em determinado momento, lá em 2021, estabeleceu, olha, realmente a cobrança através do convênio 93 de 2015, ou as normas, né, estabelecidas pelo convênio 93, é inconstitucional. É inconstitucional. Não pode ser, através desse convênio, a regulamentação desse DIFAL para não contribuinte. Se faz necessário uma lei complementar. Ora, então temos que fazer uma lei complementar. O Congresso não teria que se prontificar a fazer essa lei complementar de urgência, né? E aí teve só mais um detalhezinho antes de fechar e os colegas continuarem também. Ele determinou em um certo momento da inconstitucionalidade, porém ele falou assim, olha, é inconstitucional, mas até dezembro de 2021, vocês continuam recolhendo o diferencial de alíquota com base na regra do convênio 93 de 2015. Somente a partir, então, de 2022, se não tiver a lei complementar, né, aí só vai ser exigido se tiver a lei complementar. Então, observe, determinou a inconstitucionalidade, mencionou que era inconstitucional, mas mesmo assim exigiu dos contribuintes a aplicação ou o recolhimento através do convênio 93 de 2015 até dezembro de 2021. E aí entra toda essa polêmica aí que os colegas comentaram. Então, eu só queria reforçar, porque atrás dessa cortina aí, né, tem esse detalhe importante que o professor Valdir falou, o Marcos também já deu essa explanação sobre toda essa hierarquia das leis aí, o que aconteceu, mas para a gente dar continuidade. Só um complemento para o professor Noel. Eu acabei esquecendo de falar do Simples, né? O Simples está suspenso. Na realidade, existiam dois projetos de lei, um para a situação das empresas lucro real presumido, RPA, dentro dos estados, normal. Então, para as empresas do Simples, houve a suspensão, porque, na realidade, também teria que ser feito via uma alteração da lei complementar, e não foi feito, mas tem um projeto de lei, número 33, está no Congresso para ser alterado a lei complementar 123 de 2006, que é a lei complementar que define regras do Simples. Só esse detalhezinho aí. Ok? Interessante falar, e também o professor Valdir falou do Simples, tem alguns estados, tá, que continuam cobrando isso do Simples Nacional. Em regra, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Simples Nacional, desde fevereiro de 2016, ele não é obrigado a recolher o DIFAL. Acredito que seja até uma das perguntas aí que eu vi aqui. Não é obrigado a recolher esse diferencial quando o destinatário em outra unidade federada é um não contribuinte do ICMS. Né? Tem essa ADI aí, a 5464.
e como bem disse o professor Valdir, precisa de uma regulamentação por meio de uma lei complementar do Simples Nacional para alterar a Lei Complementar 123/2006, tá? Então, Marcos, tem estados que cobram, que existe sim, estão errados. Já vi aluno aqui falando, cliente falando, o estado do Ceará me cobrou, eu sou Simples Nacional aqui no meu estado, estou realizando uma operação para um não contribuinte, chegou lá na entrada, eles me cobraram o diferencial de alíquotas. O Mato Grosso também fez isso, o Mato Grosso do Sul também. Os estados estão totalmente errados. Decisão judicial tem que ser cumprida. Muito embora nós vemos algumas decisões, né, e vemos, pô, tá errado isso, algo desse tipo, né, mas assim, decisão judicial, ela tem que ser cumprida. Então, os estados, sabendo que tem essa ADI 5464, eles já deveriam adaptar ao Simples Nacional, não recolhe diferencial de alíquotas quando realizar operações interestaduais ou prestações, tá? Então, conforme o Marcos mencionou, essa questão, dando a sequência, quando houve a inconstitucionalidade da cobrança ou das normas dada pelo Convênio 93 de 2015, o Supremo Tribunal Federal determinou isso, que olha, então até dezembro vocês continuam pagando dessa forma, a partir de janeiro necessariamente teria que ter uma lei complementar. E saiu a lei complementar, que deveria ter saído já em 2021, mas foi no final do ano, então não tiveram tempo hábil para poder divulgar essa lei complementar, e no caso aí foi divulgado dia 5 de janeiro, né, de 2022, e aí entrou toda essa polêmica de vigência da lei, se realmente aplicaria os princípios, né, anterioridade, nonagesimal, em cima da vigência da Lei Complementar 190. Importante citar que, como o professor Valdir e o Marcos citou das empresas do Simples, na decisão do Supremo Tribunal, na modulação que determinava a situação da cobrança do Simples, deixou claro que as empresas do Simples estariam suspensas a aplicabilidade para elas. Até porque a lei complementar que saiu, a 190 de 2022, ela altera a lei complementar 87 de 96, que é a Lei Candir. A Lei Candir, ela não estabelece normas para as empresas do Simples, ela estabelece normas para as empresas normais, débito e crédito, ou como é chamado no estado de São Paulo, regime RPA, regime periódico de apuração, né? Em Minas, débito e crédito, em outros estados de forma diferente, mas as empresas normais. Então ficou claro que a Lei Complementar 190, ela estava alterando a Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir. Necessário seria, então, uma lei alterando, que aí, como o professor Marcos mencionou, existe o projeto de lei para alterar a lei complementar do Simples Nacional, incluindo nessa modalidade, incluindo essa exigência. Mas, mesmo assim, alguns estados, como o professor Marcos citou, né, a redil aí da legislação, cobram nas entradas nesses estados. Então, alguns estados que o Marcos pode até citar aí, né, professor? Perfeito, professor Ronaldo. E essa discussão e até esse erro de legislação, de aplicação da legislação, ela não veio agora, ela veio desde 2016. Porque se nós formos observar, a emenda constitucional ela foi publicada em abril de 2015, observando aí os princípios que estão no artigo 150, inciso 2, a linha B e C da Constituição, o princípio da anterioridade anual e da noventena, ou nonagesimal, com sua aplicação, a sua eficácia, a partir de 2016. Logo, antes de 2016, já deveria, naquela época, ter sido alterada a Lei Complementar 87 de 96. E vejam que eles só publicaram a Lei Complementar no dia 5 de janeiro, né, de 2022. E aí veio essa discussão, né, e nós, acredito que os demais colegas aí, o professor Ronoel, o professor Valdir, também tem o mesmo entendimento que o meu, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal ele declarou inconstitucional o convênio ICMS 93/2015, eu já falei para vocês que nós estamos no regime bicameral, e o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele não tem poder legislativo. Logo, um convênio, uma força de uma hierarquia das normas, né? O Marcos está falando, está no artigo 59 da Constituição, traz a hierarquia das normas. O CONFAS não tem poder legislativo. Um convênio, ele está lá abaixo de uma pirâmide, né? Primeiro vem a Constituição, emenda, lei complementar, lei ordinária, decreto. Depois os atos
também infraconstitucionais, todos são abaixo da Constituição, portarias, resoluções, são normativas. Então, nesse caso aí, eles deveriam ter alterado essa lei complementar naquela época. E aí estabeleceram um convênio 93/2015, estabelecendo procedimentos totalmente errados. E só foi ser julgado isso em 2021, onde o ministro Alexandre de Moraes, ele observou ali que realmente não tinha que aplicar esse convênio, esse diferencial, e ele declarou inconstitucional. Logo, caros colegas, né, e os demais amigos aí da mesa, não deveria ter aplicado em 2022 esse diferencial. Esse diferencial, observando os dois princípios da anterioridade anual e da noventena, ele só deveria ser aplicado, exigido pelos estados e pelo Distrito Federal só em janeiro de 2023. Foi declarado inconstitucional. Logo, não tem mais efeito aquele diferencial. E foi publicada uma lei complementar 190, aumentando ou majorando base de cálculo de ICMS, de FAO, ou seja, alguma dessa forma do ICMS, algo dessa forma, como ICMS. Esse diferencial, no meu entender, para não contribuinte, só deveria ser cobrado aí dos clientes, dos contribuintes, dos remetentes das mercadorias ou prestação de serviço de transporte interestadual, só a partir de janeiro de 2023, colegas. Esse é meu entendimento, não sei qual é o entendimento do professor Valdir, professor Ronoel. Não só só concluindo, que você realmente falou aí, verdadeiro, né? O fato é de que a alegação justamente da própria inconstitucionalidade foi o fato de que realmente deveria seguir o princípio os princípios legais e da hierarquia, e não foram, né? Com isso, justamente se modulou para ser apresentada uma lei complementar até o final do ano. Isso, na realidade, foi votada, mas ela foi promulgada, assinada, sancionada dia 5 de janeiro. Então, o assunto efetivo é que esse fato ou essa cobrança efetiva se considera, ou se na época se considerava um fato novo, houve uma majoração na legislação. Então, a discussão partiu justamente disso, em função de aplicabilidade dos princípios, né? Ou do princípio da anterioridade, que se tem a noventena e a anualidade, e aí que as empresas ingressaram, né, na justiça, no sentido de que os efeitos de aplicação deveriam ser aplicados a partir de 1º de janeiro, e não como estava na própria situação da própria lei complementar, que seguia só a noventena. Como o próprio convênio estabeleceu uma determinação da noventena. Quer dizer, então ali eles já estavam assumindo o detalhe de que realmente a anterioridade na modalidade anual não deveria ser aplicada. E, por outro lado, outros estados até entendiam que, na realidade, nem noventena deveria ser aplicado. Então, já entenderam que era 1º de janeiro. Então, fez o quê? Com isso, criou uma insegurança jurídica total nos contribuintes. Então, muitos dos contribuintes fizeram o quê? Recolheram já a partir de 1º de janeiro, outros seguiram a noventena e outros discutiram na justiça, ou até aguardavam uma posição do Supremo, que até então, né, a gente vai até comentar, no primeiro momento se tinha uma situação favorável. E aí, efetivamente, se deu pela negativa. Tá? Então, justamente essa situação da aplicabilidade do princípio se dá em função de majoração ou uma circunstância de uma situação nova. Os estados entenderam que não se tratava nem de majoração e tampouco de uma situação nova que até então existia. Só que existia, e no período que existiu, né, foi imperfeito o ato. Por quê? Ele era considerado e foi considerado inconstitucional. Deixa eu aproveitar, deixa que vocês entraram nesse assunto agora, eu acho interessante porque acho que é uma dúvida que é corriqueira para todo mundo que está participando aqui hoje. A gente entendeu muito aqui na questão do DIFAL, a aplicabilidade, a cadeia comercial, como é que é o processo, o produto está indo, está voltando, como é cobrado, a gente deu os exemplos, né? E a gente cita vários fatores que estão aí dentro do guarda-chuva do diferencial de alíquota. Mas eu acho que após
a polêmica e tudo que foi votado, a gente tem uma questão de votação em plenário virtual, depois esse plenário virtual é cancelado, vai para o plenário físico, tudo é zerado. A gente tem ali a época do plenário virtual, estava dando ganho ao contribuinte. Acho que uma dúvida para todos os participantes aqui é o seguinte: e para as empresas, a opinião de vocês três, as empresas que recolheram, como funciona? O que a empresa deve fazer? Na verdade, esse pedido é um pedido de destaque, que é uma resolução do Supremo Tribunal Federal 562/2019, no seu artigo 4º. Ela fala que quando tem algumas decisões, como você disse, o Darcio, ele comentou agora que estava tendo um julgamento por plenário virtual. E alguns dos ministros, eles pedem um pedido de destaque, que está nessa citada resolução. Essa audiência, vamos dizer assim, ela é zerada, né? Ela é reiniciada no plenário físico. Então, ali nesse plenário físico, os ministros, eles podem... o ministro que votou a favor do contribuinte, ele pode mudar o voto dele, ele pode complementar o voto dele, entendeu? E foi isso que aconteceu. Muitos estavam, se não me engano, 5-1 para os contribuintes. Logo, inverteu e os contribuintes aí perderam, né? Os estados ganharam. Principalmente o estado aí de Alagoas e Ceará, né? Que queriam a cobrança desde janeiro, ou se não me engano, abril de 2022. Esses contribuintes que recolheram, observando essa vacância da norma, né, de janeiro de 2022 a 1º de abril aí, que a maioria dos estados, igualmente São Paulo aqui, foi 1º de abril, começou de 2022 a aplicação do default. Eles podem fazer um pedido de restituição de repetição de indébito, como nós falamos na área jurídica, ou de restituição de imposto pago a maior para determinados estados, tá? Nesse decorrer aí. Agora podem também, Marcos, mas eu não recolhi de janeiro a dezembro de 2022. Os estados, eles podem, os estados de destino, porque o default é recolhido para o estado de destino onde está localizado o não contribuinte. Eles podem te notificar, mandar uma notificação falando, ó, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, retroagindo os efeitos de aplicação do default para janeiro de 2022, você tem que pagar esse diferencial de alíquotas que foi pago aqui, que foi realizado aqui para não contribuinte nos nossos estados. Esse é meu entendimento. Aí, se os demais colegas quiserem complementar. Só aproveitando, professor Marcos, vocês mencionaram, mas com a decisão, no caso, ela mudou, né, o entendimento, porque até então, como você muito bem disse, estava sendo favorável para o contribuinte, ou seja, a decisão ela estava considerando o princípio da anterioridade. Como a lei complementar ela foi divulgada dia 5 de janeiro de 2022, ela só poderia entrar em vigor a partir de 2023. Então, essa informação já existia, né? Ou seja, o Supremo já estava manifestando esse posicionamento. De repente, mudou-se, né, de entendimento e dizendo, olha, o princípio da anterioridade não vai ser aplicado. Então, aí o que resta, né, o que restou para o contribuinte seria o princípio nonagesimal, né, a noventena. Então, seria apenas os 90 dias de exigência, então, para entrada em vigor da Lei Complementar 190 de 2022. Então, a meu ver, o que aconteceu, e até o professor Valdir também comentou, muitos estados, como o Congresso precisava divulgar essa lei complementar em 2021 para evitar toda essa polêmica, e isso não aconteceu, alguns estados já anteciparam com legislações internas. Então, muitos deles divulgaram leis, no caso ordinárias, no caso dos estados, já pressupondo, né, essa possibilidade da lei complementar só sair em 2022, e com base nisso, muitos deles já entendiam assim, olha, independente da lei complementar sair, eu já estou divulgando a minha lei aqui no meu estado, então a partir de janeiro de 2022 eu vou cobrar, eu vou exigir essa cobrança. Então agora, e alguns estados, até comentando também, outros estados já não, entendia que seria então, a noventena teria que ser respeitado, alguns estados passaram a exigir então a partir de abril, no caso Minas, a partir de dia 5 de abril de 2022, então observe que alguns estados já tiveram foram um pouquinho mais maleável, entendendo que seria então só a noventena aplicável, isso já no começo, outros não. E agora, com essa decisão
que determinou que realmente só se aplicaria o princípio nonagesimal, os 90 dias, então automaticamente eu entendo que os estados podem cobrar dos contribuintes, né, esse período a partir de abril. Então, a partir de abril, os estados aí teriam condições legais, né, para poder exigir essa cobrança. Como o Marcos muito bem disse, quem já efetuou o pagamento poderia, acho que nesse período de janeiro até abril, né, considerando aí o princípio nonagesimal, teria como rever. Agora, a partir de abril, eu entendo que fica difícil do contribuinte, porque agora o Estado poderia estar exigindo, então, a partir de abril, respeitando aí essa decisão do Supremo.